Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Feiticeiro e o Deputado, de Lima Barreto. Nos arredores do posto agrícola de cultura experimental de plantas tropicais, que, como se sabe, fica no município contra-almirante, Dr. Frederico Antônio da Mota Batista, limítrofe do nosso, havia um habitante singular. Conheciam-no no lugar, que, antes do batismo burocrático, tivera o nome doce e espontâneo de Iangá, por feiticeiro. O mesmo, certa vez a ativa polícia local, em falta do que fazer, chamou-o a explicações. Não julguem que fosse negro. Parecia até branco e não fazia feitiços. Contudo, todo o povo das redondezas teimava em chamá-lo de feiticeiro. É bem possível que essa alcunha tivesse tido origem no mistério de sua chegada e na extravagância de sua maneira de viver. Fora mítico seu desembarque. Um dia apareceu numa das praias do município e ficou, tal e qual Manco Capac, no Peru, menos a missão civilizadora do pai dos Incas. Comprou por algumas centenas de mil-réis um pequeno sítio, com uma miserável choça coberta de sapé, paredes a supapo. E tratou de cultivar-lhe as terras, vivendo taciturno e sem relações quase. À meia encosta da colina, o seu casebre crescia como um cômoro de cupins. Ao redor, os cajueiros, as bananeiras e as laranjeiras afagavam-no com amor. E cá embaixo, no sopé do morrote, em torno do poço de água salobre, as couves reverdeciam nos canteiros aos seus cuidados incessantes e tenazes. Era moço, não muito. Tinha por aí uns 30 e poucos anos, e um olhar doce e triste, errante e triste, e duro se fitava qualquer coisa. Toda manhã viam-no descer a rega das couves, e pelo dia em fora roçava, plantava e rachava a lenha. Se lhe falavam, dizia: Seu Ernesto, tem visto como a seca anda brava? É verdade. Neste mês todo não temos chuva. Não acho. Abril, águas mil. Se lhe interrogavam sobre o passado, calava-se. Ninguém se atrevia a insistir e ele continuava na sua faina hortícola à margem da estrada. À tarde voltava a regar as couves e, se era verão, quando as tardes são longas, ainda era visto depois sentado à porta de sua choupana. A sua biblioteca tinha só 5 obras: a Bíblia, o Dom Quixote, a Divina Comédia, o Robson e o Pensées de Pascal. O seu primeiro ano ali devia ter sido de torturas. A desconfiança geral, as risotas, os ditérios, as indiretas, certamente teriam-no feito sofrer muito. Tanto mais que já devia ter chegado sofrendo muito profundamente, por certo de amor, pois todo o sofrimento vem dele. Se acoxa e parece que se sofre com a legião, não é bem este que nos provoca a dor moral. É a certeza de que ele não nos deixa amar plenamente. Cochichavam que matara, que roubara, que falsificara, mas a palavra do delegado do lugar, que indagara dos seus antecedentes, levou a todos confiança no moço, sem que perdesse a alcunha e a suspeita de feiticeiro. Não era um malfeitor, mas entendia de mandingas. A sua bondade natural para tudo e para todos acabou desarmando a população. Continuou, porém, a ser feiticeiro, mas feiticeiro bom. Um dia, Sinhá Chica animou-se a consultá-lo. Seu Ernesto, viraram a cabeça de meu filho. Deu para beber, tá relaxando. Minha senhora, que hei de eu fazer? O senhor pode sim. Conversa com o santo. O solitário, encontrando-se por acaso naquele mesmo dia com o filho da pobre rapariga, disse-lhe docemente estas simples palavras: Não beba, rapaz. É feio, estraga. Não beba. E o rapaz pensou que era um estéril, quem lhe falava, e não bebeu mais. Foi um milagre que mais repercutiu com o que contou o Teófilo Candeeiro. Este incorrigível bebaço, a quem atribuíam a invenção do tratamento das sezões pelo Paraty,
Dias depois, em um cavaco de venda, narrou que vira, uma tardinha e quase pela boca da noite, voar do telhado da casa do homem um pássaro branco, grande, maior do que um pato. E por baixo do seu vôo rasteiro, as árvores todas se abaixavam, como se quisessem beijar a terra. Com essas e outras, o solitário de Angá ficou sendo como um príncipe encantado, um gênio bom a quem não se devia fazer mal. Houve mesmo quem o supusesse um Cristo, um Messias. Era a opinião do Manuel Bitu, o taverneiro, um antigo sacristão, que dava a Deus e a César o que era de um e o que era de outro. Mas o escriturário do posto, seu Almada, contrariava-o, dizendo que se o primeiro Cristo não existiu, então o segundo... O escriturário era um sábio, e sábio ignorado, que escrevia em ortografia pretensiosa os pálidos ofícios, remetendo mudas de laranjeiras e abacateiros para o rio. A opinião do escriturário era de exegeta, mas a do médico era de psiquiatra. Esse anelado ainda hoje é um enfesadinho, muito lido em livros grossos e conhecedor de uma quantidade de nomes de sábios. E diagnosticou: um puro louco. Esse anelado ainda hoje é uma esperança de ciência. O feiticeiro, porém, continuava a viver no seu rancho, sobranceiro a todos eles. Opunha às opiniões autorizadas do doutor e do escriturário o seu desdém soberano de miserável independente. E ao estulto julgamento do bondoso Mané Bitu, a doce compaixão de sua alma terna e afeiçoada. De manhã e à tarde regava as suas couves. Pelo dia em fora plantava, colhia, fazia e rachava a lenha, que vendia aos feixes ao Mané Bitu, para poder comprar as utilidades de que necessitasse. Assim passou ele 5 anos quase só naquele município de Angá, hoje burocraticamente chamado Contra-Almirante Dr. Frederico Antônio da Mota Batista. Um belo dia, foi visitar o posto o deputado Braga, um elegante senhor, bem posto, polido e cético. O diretor não estava, mas o doutor Chupadinho, o sábio escriturário Almada e o vendeiro Bitu, representando o capital da localidade, receberam o parlamentar com todas as honras e não sabiam como agradá-lo. Mostraram-lhe os recantos mais agradáveis e pinturescos, as praias longas e brancas e também as estranguladas entre morros sobranceiros ao mar, os horizontes fugidios e cismadores do alto das colinas, as plantações de batatas doces, a ceva dos porcos. Por fim, ao deputado que já se ia fatigando com aqueles dias a passar tão cheio de assessores, o doutor Chupadinho convidou. Vamos ver, doutor, um degenerado que passa por santo ou feiticeiro aqui. É um dementado, que se a lei fosse lei, já de há muito estaria aos cuidados da ciência em algum manicômio. E o escriturário acrescentou: um maníaco religioso, um raro exemplar daquela espécie de gente com que as outras idades fabricavam os seus santos. E o Mané Bitu é um rapaz honesto, bom moço, é o que posso dizer dele. O deputado, sempre cético e complacente, concordou em acompanhá-los à morada do feiticeiro. Foi sem curiosidade, antes indiferente, com uma ponta de tristeza no olhar. O feiticeiro trabalhava na horta, que ficava ao redor do poço, na várzea, à beira da estrada. O deputado olhou e o solitário, ao tropel de gente, ergueu o busto que estava inclinado sobre a enxada, voltou-se e fitou os 4. Encarou mais firmemente o desconhecido e parecia procurar reminiscências. O legislador fitou também um instante e, antes que pudesse o feiticeiro dizer qualquer coisa, correu até ele e abraçou muito e demoradamente. — És tu, Ernesto? És tu, Braga? Entraram. Chupadinho, Almada e Bitu ficaram à parte e os dois conversaram particularmente. Quando saíram, Almada perguntou: o doutor conhecia-o? Muito. Foi meu amigo e colega. É formado? Indagou o doutor Chupadinho. É. Logo vi, disse o médico. Os seus modos, os seus ares, a maneira com que se porta, fizeram-me crer isso.
O povo, porém, eu também, observou Almada. Sempre tive essa opinião íntima. Mas essa gente por aí leva a dizer... Cá para mim, disse Bitu, sempre o tive por honesto. Paga sempre as suas contas. E os 4 voltaram em silêncio para a sede do posto agrícola de cultura experimental de plantas tropicais. Fim do conto O Feiticeiro e o Deputado, de Lima Barreto. Gravado por Maria Ramos, de Recife.